Fala galera do Franz Christian School, sejam bem-vindos. Gente, salva de palmas aí pra galera do Franz do segmento, alô. Bom pessoal, tô aqui com um vídeo especial hoje, né, feito pra vocês, tá bom? Que como eu já tinha prometido, na verdade eu tava devendo um vídeo, né, falando um pouquinho do nosso conteúdo. Então eu tô aproveitando aqui para gravar um pouquinho sobre ondulatória, exatamente para vocês poderem ter também um material para poder estudar para prova, né, para poder rever aí o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem. Legal? Vamos lá. Então, galera, vem para essa aula aqui que tá muito boa. Ó, primeira coisa que a gente falou já, na verdade, né, em aula, e faltou definir algumas coisinhas aí, tá? Então vamos lá. Ó, definição da parte de ondulatória. Então vamos lá. Quando a gente fala, galera, da definição de onda, né? Lembra aí, o que eu falei com vocês? Definição de onda, galera, é o quê? É uma perturbação causada por um meio externo, beleza? Então, na verdade, ó, a gente define aqui, ó, onda com a perturbação, aí, ó, causada aí por um agente, né? Melhor colocar dessa maneira, né? Um agente externo. Aí, pessoal. Tá bom? Show de bola? Legal, né? Bom, a definição a gente já tem. Então vamos pensar no seguinte, pessoal. Eu preciso saber qual o tipo de onda, né? Então, na verdade, quando eu falo do tipo de onda, eu tô falando da natureza da onda, tá bom? Então pensa aqui comigo, ó. Natureza da onda, tá? Tem dois tipos aí, né? Você vai lembrar aí que na aula eu falei pra você. Deixa eu pegar o pilotinho azul aqui, ó. Show de bola, piloto lindo. Ele vai falar assim pra você, ó. Aqui você tem a mecânica. Aqui, ó. E aí, galera, com certeza você vai ter o que também? A eletromagnética, não é? Então, ó. Aqui. Eletromagnética. Ok? Vamos lá, vamos listar a diferença aí. Vamos aprender esse negócio, presta atenção. Galerinha, diferença de onda mecânica para onda eletromagnética. Quando eu faço isso aqui, ó. Isso é som. Como é que acontece, né? O movimento dos meus dedos aqui faz com que as moléculas em volta elas se agitem, né? E elas vão se agitando, né? Até chegar no seu ouvido, que ele consegue registrar. A mesma coisa o som da minha voz, tá bom? Então, na verdade, o som, né? Tal qual o que eu consigo fazer aqui, ele é uma onda mecânica, tá? Então, ondas mecânicas, galera, são aquelas que dependem de um meio material, tá? Já anota isso aí. Então, ó, onda mecânica, ela depende de um meio material. Ah, Celinho, serve aquele exemplo do som, serve? Serve. Então, serve o exemplo do som. Beleza? Então, ó, onda mecânica, dependência de meio material, exemplo é o som. Vamos lá, próximo. A gente está pensando numa onda agora que é eletromagnética, né, galera? Então, e aí? Como é que será essa eletromagnética? Será que você estaria me conseguindo me ver no momento se não tivesse uma onda eletromagnética? Pensa bem. Sabe por quê? Porque olha só, ondas eletromagnéticas elas não têm dependência de um meio material. E um exemplo muito bom de ondas eletromagnéticas é a própria luz, faixa do visível. Então a gente, na verdade, depende da onda eletromagnética para poder enxergar as coisas. Entendeu? A gente não fala de onda eletromagnética só a respeito de radiação. Pode ser também radiação, raio-x, raio laser, né? Tantas outras coisas. Mas, na verdade, a luz também, né? Então a gente pode listar aqui, pessoal. Ó, onda eletromagnética não depende, tá? De um meio material. Exemplo, a luz. Tá? Você pode listar os outros aqui também, porque a gama é maior, né? Raio-x, raio laser, micro-ondas, né? Onda de rádio, onda de TV, Wi-Fi. Legal. Todos eles, né, servem aí como exemplos, né, de ondas eletromagnéticas, tá? Fica esse recado.
Ah, é uma coisa, tá? Preste atenção aqui, pessoal. Me olha aqui, ó. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tá me vendo? Então, o fato dela não depender de um meio material não quer dizer que ela não possa usar o meio material, tá bom? Até porque a luz do Sol, ela viaja pelo espaço até chegar na Terra, e quando ela chega na Terra, ela sofre lá a sua pequena curva, né? Seu pequeno desvio, vamos falar assim, e ela consegue penetrar na atmosfera e aqui tem ar, e ela se propaga normalmente, entendeu? Então não tem problema não. Dá? Cuidado com as pegadinhas de questões que são importantes. Isso aí. Meu povo, vamos lá. A gente vai falar também do tipo de propagação, né? Já que a gente está no estilo mais revisão aí, né? Esse vídeo no final das contas vai acabar servindo de revisão para vocês. Tipo de propagação. A gente também tem dois, lembra? Então, vamos lá. Qual o primeiro? Isso, longitudinal. Falou certo. Eu li, cara. Eu sei o que você está pensando. Aqui, ó. Longitudinal. E aí, vamos lá. Vou tentar entender o que é uma onda longitudinal, né? É aquela, galera, porque toda onda, na verdade, que a gente vai considerar a direção de vibração dela, tá? E a propagação. Então, por exemplo, como eu tenho um ponto aqui, né? Um pontinho, tá vendo aí? Então, ó, eu vou ter uma onda gerada a partir desse ponto, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Isso. Essa onda gerada através do ponto, o que ela está me dando? Ela está me dando alguma coisa radial, ó. Eu consigo ver que a minha vibração ela está indo para o mesmo lugar, entendeu? Então, ó, ela está seguindo para cá e ela está vibrando para cá também. Então, na verdade, quando a direção da propagação e a vibração elas coincidem, tá? Elas têm essa coincidência, né, acontecendo. Aí a gente tem uma onda longitudinal, que serve aí como exemplo, né? O som. O som é um exemplo de onda longitudinal, entendeu? Então já ficou mais essa dica aí, tá? Vamos lá. E o outro é o transversal, tá bom? Como é que é a transversalidade, galera? Transversal. Tentar lembrar em transversal. Então, pessoal, é assim, ó. Vai imaginar que a gente tem uma onda aqui, ó, que ela vai vibrar para cima e para baixo, certo? E ao mesmo tempo ela esteja sendo levada, né, daqui para cá. Então ela vai fazer isso, tá? Então, ó, para cima e para baixo, vou colocar aqui em azul, você vê? Ó, para cima e para baixo. E ela está sendo levada para lá. Tá vendo? O movimento dela tá todo para cá. E ela tem ali um movimento sempre para cima e para baixo, ok? Isso aqui mostra pra gente que esse cara aqui é perpendicular. Ou seja, né? Se essa aqui é a minha vibração e essa aqui é a minha direção de vibração, significa que as duas são perpendiculares, elas formam 90 graus. E aí quando isso acontece, a gente dá o nome de transversal, tá? Então aqui exemplo, a luz, entendeu? A luz é um exemplo de transversalidade ali pra gente, tá? Lembre das questões, na verdade a gente já fez, né, galera, algumas questõezinhas teóricas e algumas questões daquela lista que está disponível aí para vocês também falam um pouquinho disso, tá? Então vale a pena revisar, você vê que isso aí é cobrado com uma certa frequência em prova, então importante pra gente, tá? Vamos lá, ó, falei da definição, falei da natureza, falei do tipo de propagação. O que é que tá faltando agora? Formato de onda. E agora o negócio pega, hein? Vamos lá, porque aí vem a equação básica, né? A gente precisa entender um pouquinho como é que isso funciona. Então, ó, vamos lá, galera. Tá? Vou desenhar aqui nessa parte porque eu vou precisar desse detalhezinho aqui pra gente poder fazer umas explanações, tá bom? Então, vamos lá. Formato de onda. Vou usar meu companheiro azul aqui. Olha lá, ó. Aqui, galera. Tá?
Vou traçar aqui. E ó, esse cara eu vou chamar de amplitude, tá? Amplitude a gente vai dar em metro, tá bom? Para manter tudo um sistema internacional bonitinho. Aqui em azul tem meu formato de onda, que na verdade eu chamo de formato senoidal, tá? Vou anotar aqui, eu vou puxar para cá. Só não quero puxar aqui no vale, senão confunde. Então, ó. Senoide, tá? Senoide. E aqui, meu povo, o que eu observo? Esse eixo aqui, tá? Ele, em algumas questões, ele é até levado como se fosse o tempo, né? Também pode ser, tá? Ou a própria distância. Então, a gente deixa ele meio que livre aí, só para a gente poder analisar qual é o comportamento, tá certo? Analisa comigo a primeira coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, um ponto mais alto da onda e eu tenho aqui um ponto mais baixo da onda, certo? Você vai lembrar que esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo, a gente dá alguns nomes específicos para ele, né? Agora eu vou contar com o vermelho. Vamos lá. Esse aqui, galera, é o vale da onda, tá bom? Então, ó, o vale é o ponto mais baixo. E essa parte de cima aqui, preste atenção, a gente vai chamar de crista da onda, tá? Então, crista, vale, tá certo? Já vem aqui, já dá uma facilitada. O que eu tô vendo acontecer aqui são movimentos positivos e negativos, porque olha só, se isso aqui é um eixo limitador, quem tá para baixo é negativo, concorda? Isso aí. Então, ó, aqui eu tenho uma amplitude, no caso, que ela é uma amplitude positiva, tá vendo? E aqui eu tenho uma amplitude negativa. Aí você vai falar, prof, mas amplitude positiva e negativa, como é que é isso? Vamos lá. Galera, deixa eu especificar um pouco, senão vai causar confusão. Na verdade é uma amplitude só, tá? Porque o tamanho que eu tenho daqui do meio para cá, ele também é o mesmo tamanho que eu tenho daqui para cá. Então se eu falar, por exemplo, olha, me dá a amplitude da onda, você ia olhar provavelmente para o desenho, ia ver o número que tivesse aqui, você me diria 3, 4, 5, 7, entendeu? O valor que ele tivesse. Agora, quanto ao sinal, a gente tem fase positiva e fase negativa. Fase positiva, fase negativa. Entendeu? Então, é importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque quando chegar, por exemplo, em acústica, galera, a gente vai depender de interferências de ondas. São efeitos que acontecem. E a gente vai precisar entrar aí em concordância de fase com fases positivas e fases negativas. Tá? Então, isso vai ser uma matéria cobrada lá na frente. Então, prestou atenção nisso, já te ajuda. Mas o meu objetivo aqui hoje é outro, né? Eu quero chegar nisso aqui, ó, equação básica de onda. Então, preste atenção numa coisa. Eu observo que daqui até aqui, galera, é basicamente um período para ele. Não é isso? É verdade. Porque aqui ele começa a se repetir. Ele vai se repetindo várias vezes. Ela é periódica. Tá vendo? A onda é uma onda periódica. Então, eu fiquei pensando. O meu comprimento de onda, meu lambda, né? Ele vai ser daqui até aqui. Ok? Meu comprimento de onda, ele caberia dizer que ele é daqui, galera, até aqui. Do início até o final desse movimento. Ok? Beleza, é legal isso, hein? E 2, tem desenhos que obviamente vão fazer um pouco mais difícil, né? E aí você também pode especificar que você tem aí, ó, de uma crista a outra crista, também comprimento de onda. Tá? Então o meu comprimento de onda, meio que ele pode ser adaptado. Tá? Então eu vou adaptando ele conforme o que eu preciso. E se eu olhar para cá, realmente, né? Porque se eu tinha um lambda aqui no início, galera, eu só movi esse cara para cá. Entendeu? E se eu mover ele um pouquinho, que na verdade foi esse meio comprimentozinho aqui, ele vai andar meio comprimentozinho para cá também. Ok? Analise isso com cuidado, que vai valer a pena. E a gente também pode ter o mesmo valor de lambda expresso entre um vale e outro vale. Isso também é lambda, tá? Então você está vendo que o lambda, né, que a gente chama de comprimento de onda, ele pode servir de várias maneiras.
pode aparecer para a gente de várias maneiras. E isso já dá uma certa segurança, que aí você já consegue entender. Então vou escrever aqui, ó, lambda, comprimento de onda, que deve estar sempre em quê, galera? Em metro, tá bom? Sempre utilizando o sistema internacional, tá? Não deixa falhar isso não, deixa eu passar para cá, vamos lá. E aí, filho, o que eu preciso agora? Agora eu preciso falar um pouquinho, né, de como é que essa onda está se movendo. E na verdade a gente sabe que ela vai ter uma velocidade, não vai? Então, ó, V é igual a velocidade da onda. Galera, se ali está em metro, velocidade tem que estar em metro por segundo, ok? Porque de repente você pega um problema lá para resolver e você precisa transformar para quilômetro por hora, aliás, quilômetro por hora para metro por segundo, né? Ou de repente, se o problema te permitir fazer em quilômetro por hora, você até faz, não tem problema não, tá? Eu tenho lambda, tenho a velocidade, eu só preciso entender um negócio. Toda vez que você fala de ondulatória, galera, tem uma referência aqui sobre frequência e período, tá? Frequência, letra F aqui. Como é que é o esquema da frequência? A frequência é sempre o número de repetições que acontecem dentro de um período, que é um tempo de oscilação, tá? Quantas vezes isso se repete, quantas vezes isso acontece, né? É só você pensar num dia de aula seu, normal, pode ser o próprio online, e você vai pensar que você tem um período de aula e a quantidade frequente aí, no caso, seriam os tempos de aula, entendeu? Tem uma frequência aí de 50 minutos, a cada 50 minutos eu tenho uma aula, seria alguma coisa assim, entendeu? A minha frequência aqui, galera, ela nasce até com uma fórmula. Frequência, ela pode ser expressa como 1 sobre período, tá bom? Então a gente pode expressar, ó, a frequência, se precisar, ela pode ser 1 sobre período, é o inverso do período. Ou vou te dar até uma dica aqui, ó. De repente, se ele falou do período aí, ó, também é o inverso, é 1 sobre frequência, tá certo? Então, eu sei que a gente já passou por essa aula, né? E aí dá para vocês lembrarem dessas duas fórmulas e a gente já viu até nos exercícios que dá para aplicar também, tá bom? Vamos lá, não quero fazer um negócio muito longo, a gente já está chegando aí quase em 20 minutos. Eu só quero aproveitar para explicar o final disso aqui, que no caso é a equação de onda, tá? Então, ó, presta atenção. Eu tenho uma equação bem simples, porque ó, é V igual a lambda vezes F. Aqui, ó. Tá? Então, ó, V igual a lambda vezes F. Interessante. É só multiplicar? Tá? Você só tem que tomar cuidado com o que ele vai te pedir, óbvio, né? Porque, por exemplo, se ele pedir o lambda, dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Se ele te pede o lambda, você vai fazer velocidade por frequência. Você pega quem está multiplicando e desce dividindo, certo? Isso aí. E se ele te pedir a frequência? Vamos lá, galera. Pediu frequência, ó, é velocidade sobre o lambda. Quem desce é o lambda. Beleza? Então, assim, dá para ajeitar, né? Através de uma fórmula, você consegue manipular ela para o que você quer exatamente. Então, acho que dá certo. Ok? Isso aí. Mais um bisuazinho aí pra gente terminar nossa aula, né? De maneira genial, deixar a galera esperta, tá? É isso aqui, ó. São os múltiplos e submúltiplos, tá? Vamos lá. O que é um múltiplo para você? Vai lembrar das aulas de Lucas Moura, né? Mestre. E ele falou o seguinte: múltiplos é aquilo que você tem de maior em cima de uma unidade, né? Então, por exemplo, ó, quilo, mega, giga, tera. E vamos lá, vamos tentar entender esse negócio. O K eu conheço de algum lugar, né? Quem aí é seguidor do Instagram de alguém, né? De preferência do meu, vai lembrar o que é o K. O K, galera, é quando a gente tem 1000, não é isso? Então, ó, o K, aqui, ó, ele vai ser 10 elevado à terceira.
tá? Então toda vez que, por exemplo, eu tiver uma questãozinha que ela tenha, por exemplo, um kHz, né? Poderia ter ali, ó, KHZ, né? Seria aquele número que ele me dá vezes 1000, tá bom? Então fica ciente quanto a isso. O mega é o 10 elevado à sexta. O giga é o 10 elevado à nona. É um padrão, né? E o tera, meu povo, é o 10 elevado a 12. Tá? Você já deve ter ouvido falar de gigabyte, terabyte, né? E aí tem sim a ver, tá? Mega, quilo, mega, gigatera. Quilo, mega, gigatera, quilo, mega, gigatera. Nunca esqueça, quilo, mega, gigatera. Repete aí comigo, vamos lá. Quilo, repete, vambora, aqui ó. Tô ouvindo, repete, vambora. Ó, quilo, mega, giga, tera. Viu? Decorou. Aí você vai perguntar, pô, mas são só esses múltiplos aí? São os mais usados, né? Assim, nas questões, né, que a gente vai usar com mais intensidade. Tem o sub, né, também. Submúltiplos. Tá, galera? Vamos lá. Nos submúltiplos, a gente tem alguns também. Então, ó, vem comigo. M, Mzinho, né? Mini, micro, nano e pico. Interessante, né? Vamos lá. Serve para quê? Você vai me perguntar. Serve para comprimento de onda, por incrível que pareça. Por exemplo, milímetro. Milímetro, né? Então, aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é vezes 10 a menos 3 o mili, né? Mili, micro. Micro é esse Mzinho, tá, galera? Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Esse Mzinho da perninha puxada, tá? Então, ó. Anota esses nomes depois, volta aí o vídeo e anota direitinho. Esse N é o nano, que é o 10 a menos 9. E esse P é o pico, que é o 10 a menos 12. Tá? Então, ó, repetindo aqui para você poder anotar. Mili, micro, nano, pico. Tá? Aí você pode ter micrômetro, né? Micrômetro, milímetro, nanômetro ou picômetro. Tá? É mais fácil até do que você ter, às vezes, uma questão, por exemplo, um milihertz, né? Que também não é tão comum assim, mas é um pouquinho mais raro. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Sem fazer um vídeo muito longo, né? Mas deu quase aí meio tempo de aula, tá? Espero que vocês tenham curtido. E, galera, saudade, hein? Pessoal do Frondes, arrebenta aí que vocês são, ó, inteligentes pra caramba. Eu gosto muito de vocês, tá bom? Beijão, hein? Tchau, tchau.